Olá, seja bem-vindo ao meio de comunicação Na Hora Notícias, o portal de notícias de Inácio Martins. Hoje a gente conversa com o prefeito Inácio Martins, Júnior Benato, para falar sobre o enfrentamento do Covid-19 aqui no município. Prefeito, obrigado por nos receber aqui em seu gabinete. Como que a administração pública, você como prefeito, vem enfrentando esse período de combate ao coronavírus, ou Covid-19? Veja bem, se a gente pegar há 3 semanas atrás, a gente estava tudo dentro de uma normalidade, tudo funcionando, as empresas, o comércio, a indústria, oferta de serviços. Para hoje estar totalmente modificado, não só o nosso município que vem fazendo o enfrentamento, mas sim o nosso estado, o país e o mundo inteiro. São nessas perspectivas e informações que tivemos que tomar algumas providências, tivemos que tomar alguns enfrentamentos. E é isso que a gente começou a fazer. Um decreto já de início, suspendendo as aulas, até um adiantamento do governo do estado do Paraná. A gente começou a se precaver dentro de uma realidade diferente. Tivemos aí a notícia de ter um caso suspeito no nosso município e aí a gente começou a tomar algumas precauções. Começamos a fazer uma ação numa semana só. Eu tive 4 decretos baixados. Um deles era realmente a suspensão das aulas, parando algumas coisas, algumas atividades. Outro dele, fazendo a suspensão de alguns serviços que nós tínhamos disponível para a nossa população. Dentro da educação, todos os estagiários foram mandados embora. Não mandados embora, foram suspensos os seus contratos. Dentro da assistência social, os programas que tínhamos do CREAS e do CRAS foram suspensos também, porque era um acúmulo de pessoas, oficinas, oficineiros. E com aquilo ali a gente começou a fazer um enfrentamento, disponibilizando tudo que tínhamos de outras áreas para a área da saúde. Em relação ao comércio também precisou tomar uma atitude, né? Até na verdade, porque depois do primeiro caso que tivemos, já surgiu um segundo, com todos os sintomas de ter o coronavírus. Isso assustou muito a nossa população. E numa reunião que tivemos com o comércio, foi realmente, a gente trouxe eles para dentro, conversou e achamos por melhor baixar um decreto. A estrutura municipal se readaptou. Teve que se readaptar nesse novo momento. Tínhamos um decreto baseado no decreto do governo federal e do governo do estado. Posteriormente, decretamos uma situação de emergência. Nós estávamos em emergência. Para quê? Para que a gente pudesse tomar algumas medidas necessárias naquele momento para que fosse totalmente direcionado para a área da saúde. Então isso foi as primeiras coisas que foram acontecendo no município que a gente teve que tomar como medidas e, claro, muitas pessoas entenderam e outras no decorrer do período estão entendendo. É um debate diário, né? Tem que acompanhar o que vai acontecendo, tomando decisões diárias, né? Com toda certeza. O cenário mudava a cada dia. Era uma coisa nova que estava acontecendo, né? E a gente tinha que procurar preservar a saúde da nossa população e, ao mesmo tempo, fazer com que não parasse todo o município. Nós dependemos das pessoas que trabalham. Tem pessoas que trabalham diariamente do seu sustento para fazer o rancho do dia seguinte, para comprar comida, colocar na sua mesa, da sua família. Agora, veja bem como é que é o critério. Para as escolas, a gente sabe que a nossa realidade de algumas crianças, a melhor alimentação que elas fazem é dentro da sala de aula. O que a gente fez? Disponibilizou aquela merenda escolar das nossas escolas municipais que fosse entregue na rede de ensino municipal para as crianças que eram as mais carentes, as famílias mais carentes, porque a criança já não estava indo mais para a aula e o pai daquela família talvez já não estivesse trabalhando mais. Então essa foi uma ação pontuada e com certeza acertada pela municipalidade. Alguns trabalhos puderam trabalhar de alguma forma, né? Através do delivery ou restrição durante esse período, né? Perfeito. Como que funcionou? Teve uma orientação da prefeitura em relação abre, mas de que forma que abre? Quando a gente formou o nosso decreto que fazia algumas regulamentações, a indústria estava funcionando, mas a oferta de serviço não. Como que a indústria está funcionando se a oficina está fechada e se quebra alguma coisa da oficina? Por que a borracharia estaria fechada e se fura o pneu da ambulância, que é a do município mesmo? Então a gente começou a flexibilizar essas cadeias de ofertas de serviço. A gente trouxe primeiro as pessoas para dentro, para uma conversa, falou para que elas
nos ajudassem a cuidar das pessoas, se cuidarem e cuidar das pessoas, o quê? Fazendo agendamento de serviços, nos serviços. Os essenciais, que são os mercados, farmácias, panificadoras, postos de gasolina, distribuidora de gás, é um serviço essencial. Elas estavam funcionando. Os restaurantes, lanchonetes tiveram que se adaptar por esse delivery. Então a gente não queria que eles parassem, mas também não queria que as portas ficassem totalmente abertas para que tivesse acúmulo de pessoas lá. Buffet, né, que tem uma fila de pessoas, as pessoas muito próximas, e eles começaram a se readaptar com relação a isso aí. E eu só tenho que agradecer porque eles entenderam o recado. E foi assim que começou a funcionar, com pizzarias, com lanchonetes, com os restaurantes. Eles começaram a fazer entrega tipo drive-thru, ou no caso que o carro passa, desce uma pessoa, pega e vai embora, ou se não por delivery, através de ligação telefônica e a entrega na sua residência. A comunicação, o celular, o WhatsApp colaborou nesse período, né? Não tanto quanto para conscientização, mas também para essas empresas ter essa possibilidade de contato direto com o cliente, né? A tecnologia foi muito importante e os meios de comunicação, e o teu meio de comunicação foi muito importante nesse momento, porque todo mundo estava focado na notícia, quando não da televisão ou do rádio, no meio escrito, né, do blog, do site, e ali elas iam acompanhando as movimentações, o que tem de diferente, e estava mudando realmente um cenário para outro a cada dia. E aí a gente teve uma importância muito grande, o meio de comunicação, para levar a notícia certa, porque ali também começou a aparecer muito fake news, né, e comentários que não eram verdadeiros. Sempre os órgãos oficiais, eles foram credenciados para levar a notícia correta. Júnior, durante esse período a administração, a prefeitura não recebe o atendimento ao público, não está aberta, mas a estrutura administrativa está trabalhando, né? Existe questionário, às vezes o pessoal fala que tem que focar só na saúde, mas não, né? Algumas outras áreas precisam continuar os processos em andamento. Dos últimos dias teve o anúncio de alguns investimentos, inclusive para o centro de eventos, reformas do PA, do pronto atendimento. Como que está essa situação de investimento no município nesse período de crise que nós vivemos? Tem algumas coisas que realmente elas não podem parar. Por exemplo, algumas documentações pertinentes a projetos, por mais que agora a gente sempre dá uma focada na área da saúde, mas não nos podemos esquecer do outro lado, que seria a área produtiva. Nós precisamos que os nossos funcionários tenham as empresas que trabalham no município. Isso gera renda de governos que estão depositando para que as obras aconteçam. Ofertas de serviços, construção civil. Construção civil, que é o setor produtivo, ele precisa continuar. Como é que se constrói uma unidade de saúde que amanhã ou depois possa, ou terminar a unidade de saúde e eu posso referenciar uma do Góis Artigas, porque amanhã depois nós temos que ter o atendimento lá. O atendimento não parou. Foi readaptado até. Então eu preciso que continue. Centro cultural, uma verba específica para aquilo ali, e eu tive questionamentos, por que não usa esse dinheiro para determinada fonte ou para aplicar na saúde? Já está dentro de um orçamento do Estado, já veio do ano de 2019 alocado dentro desse orçamento, e eu tenho que cumprir a regra. As regras elas não mudam totalmente, elas dependem de estar, mas nada faltou nesse contexto da saúde. Então a gente tem as outras coisas que tem o segmento, o prédio da prefeitura ele pode estar com a porta fechada na frente, mas nenhuma pessoa deixou de ser atendida. Eles vêm, eles precisam da tributação, eles são atendidos, os documentos são passados através da porta, são assinados, pessoas descem aqui do segundo andar para atender os clientes lá fora, né, as pessoas lá fora, ninguém ficou sem ser atendido. Nós estamos trabalhando com toda a estrutura da prefeitura, mas sempre focada na área da saúde. Requisitei outros profissionais da área da educação, da área de tributação, da área de fiscalização no município para disponibilizar para a saúde. E é assim que a gente está fazendo um trabalho de orientação das pessoas em frente à lotérica, em frente ao banco, nos mercados, nos estabelecimentos essenciais que são, né, as oficinas,
as borracharias, os postos de gasolina, sempre recebendo a orientação do servidor público que está constantemente vigiando esses locais. Outra ação que vocês fizeram junto ao município, adaptaram os servidores da tributação, né, foi a fiscalização dos carros que entram e saem no município. Como que funcionou isso? Então, a gente precisava ter alguns dados na mão para saber, a gente conhece toda a nossa população. Nós não tínhamos casos confirmados aqui no município, mas já sabíamos de casos confirmados de fora, de outros estados, inclusive, do próprio estado do Paraná, de outros municípios que nem Curitiba, Ponta Grossa, agora mais recente em Guarapuava, no Pinhão. A gente precisava de dados das pessoas que estavam visitando o município. De que forma? Fazendo a abordagem. Perguntando de onde, inclusive no primeiro questionário, quem fez o questionário fui eu. Perguntando de onde o senhor está vindo, 3 pessoas que estavam no veículo. Eu venho de Guarapuava, o nome das 3 pessoas, né? Qual que é o destino, para onde vocês vão? Qual é a finalidade da viagem de vocês? A gente está indo lá para o São Domingos, vamos na nossa propriedade. Com que finalidade? Estamos nos isolando. Sintoma de gripe, resfriado e tal. Então a gente tem referências, porque se acontecer algum caso lá, a gente pode investigar de onde foi, aonde que circulou. Vai parar no nosso comércio ou não vai? Então a gente tinha que ter dados das pessoas, da onde elas estão vindo, para onde elas estão indo. E isso tem sido feito constantemente durante o dia para ver o nosso trânsito como é que está se comportando. Você tem muitas pessoas entrando para dentro do município e da onde que elas estão vindo. Está funcionando muito bem e posteriormente ainda compramos o termômetro digital, que só com um simples toque na pessoa já dá ali se ela tem febre ou não, e aí ampliar esse questionário e já indicar monitorando a equipe da saúde. Da realidade local, né? Porque não dá para comparar, por exemplo, Inácio Martins com Irati, Guarapuava, com uma cidade de grande porte. Até eu vejo que os governos, tanto o governo federal e o governo do estado, eles baixaram um decreto uniformizando tudo. Cidade grande, cidade pequena, cidade média, de uma forma só. E elas têm as suas diferenças. Nós não somos nem igual Curitiba, muito menos igual Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu, e muito menos ainda parecido com Irati. Embora nós tenhamos o mesmo assim característica de população. Mas Irati é uma sede muito maior, com um comércio muito mais forte, e Inácio menor, com comércio um pouco mais modesto. Então a gente sabia que a gente poderia flexibilizar em alguma coisa. Por isso que não paramos a indústria. Por isso que alguns segmentos ainda continuaram funcionando, sempre no critério do Ministério da Saúde do que ele recomendava. Prevenção, isolamento das pessoas que não precisavam estar naquele local, ou então distanciamento de no mínimo 2 metros. Álcool gel na mão das pessoas quando elas se dirigem aos estabelecimentos. Tanto é que isso foi muito bem recomendado e aceito pelos proprietários, que se pessoas que vão frequentar o estabelecimento no mercado e tiver uma pessoa colocando álcool gel, se a pessoa recusar em receber, não pode adentrar ao estabelecimento. Então, essa característica nós tínhamos, diferente de outras cidades maiores que de repente radicalizaram de falar não pode, tudo fechado, ou aqui no meu município não entra ninguém. Nós não adotamos esse critério. Nós tivemos os números e os levantamentos na mão, a conscientização. Hoje eu acredito e sou até ousado em falar que 95% da nossa população hoje está consciente, bem orientada, bem instruída. É claro que isso não é um momento de relaxamento. A gente não pode relaxar no que está fazendo. Bem pelo contrário. Para a gente sair saudável disso, ou um pouco mais fortalecido e que a doença não chegue, que eu acho quase impossível de não chegar, mas que ela seja minimizada, as pessoas realmente seguirem essas orientações. Então, uma campanha que a gente está fazendo, a gente sabe que é um período, inclusive, que as pessoas se visitam, elas vão de um lugar para o outro, vêm do município para o outro.
que elas evitem nesse momento. A gente sabe que é um momento importante da família, essa reunião familiar, essa Páscoa, esse renascimento, mas a gente também tem que estar se reinventando. Hoje as redes sociais, elas levam as pessoas muito próximas. Hoje você pode fazer uma ligação olhando a pessoa quando que a gente ia imaginar. Colocar em grupo, né? 3, 4 pessoas. 3, 4 pessoas, se for no Skype ainda, né? Pode ser mais um grupo de pessoas, até de 10 pessoas. Então esse é o momento para a gente se fazer agora. Fazer com que as famílias se comuniquem através da tecnologia e não nessa visitação intermunicipal ou interestadual ainda, porque é um risco muito grande de você estar recebendo uma visita de alguém que nem sabia que possa estar contendo os vírus, porque a maior parte das pessoas são assintomáticas. Elas talvez não apresentem doença nenhuma, não tenham motivo nenhum para estarem numa unidade de saúde ou doentes. A valorização do comércio local, principalmente nesse período, é primordial, né? Com toda certeza, e isso a gente fez uma campanha, e você é que a gente tem que agradecer demais pela associação comercial. As pessoas se solidarizaram. As empresas que hoje estão trabalhando, a indústria, elas estão fazendo doação. Por exemplo, tivemos uma empresa da Madepar, e eu falo aqui, faço questão de falar, né? É uma das primeiras, e muitas outras a gente vai estar divulgando, porque elas estão ajudando, só não tenho números. Doou 300 kits de higienização, que continha ali o quê? O sabão em pó, o sabão líquido, o sabonete, o sabão em pedra, né? O álcool 46%, que pode ser diluído para a higienização do ambiente, e a água sanitária, e ainda uma esponja, né? Para fazer você higienização do ambiente. As pessoas, por mais que custava esse kit talvez de 12 a 15 reais, em média 15 reais, são 300 kits desse aí, que as pessoas não vão, que tem o poder de compra restrito, não vão precisar usar o dinheiro, esse recurso, para comprar esse produto. Para quem foi entregue? Para as mais carentes, aquelas que realmente precisam do dinheirinho para comprar o básico, que é a comida, para pagar a água da tarifa social, para pagar a luz, que às vezes falta os 10 ou 15 reais para completar nesse orçamento. Às vezes muita gente não conhece a realidade da cidade, principalmente do interior ou até mesmo dentro do perímetro urbano, quanto tem de pessoas que precisam, né? E realmente tem, e a gente sabe que o município de Inácio, ele tem uma carência muito grande financeira. A renda per capita, ela é muito baixa, até porque foi um município, somos relativamente novo, com 60 anos de idade de município, mas a gente tem uma carência porque foi um município que se desenvolveu pouco pela sua peculiaridade, o município mais alto do Paraná. 50%, 60% do nosso território ainda é bem preservado, com matas nativas. Então o desenvolvimento maior é onde você tem agricultura. Quem preservou está pagando um pouco o preço do não desenvolvimento. Por isso que também é importante girar esse recurso, esse dinheiro dentro da cidade, né? Não deixar de comprar do nosso comércio aqui e comprar fora, né? Aí é o trabalho que você está fazendo. Você já fez essa junção das pessoas que são os teus colaboradores, né? Os industriais, os empresários, que vão doar material para construir as máscaras, né? Sim. Que a gente vai precisar amanhã ou depois, a gente sabe que vai precisar disso aí. E o que é? Para que se compre no comércio local. Essa empresa que doou 300 kits comprou no comércio local. Gastou o dinheiro aqui no nosso comércio. E é isso que nós precisamos agora, da colaboração de cada município. Tem algum decreto já sendo elaborado para os próximos dias? O que é a previsão daqui para frente? Olha, você veja que as coisas vão mudando e realmente os governos das instâncias superiores, eles vão observando isso aí. Nós sabemos a nossa diferença, nós sabemos o que precisa para o nosso município. O gestor tem que ter essa responsabilidade e tem, na verdade, esse poder de decisão. Nós temos o artigo 30 da Constituição Federal, no artigo 1º e 2º, que ele fala, né, os municípios podem legislar em situação local, o que acho que realmente é necessário. Claro que nós não podemos destonar muito e colocar a nossa população em risco. Nós não somos irresponsáveis por isso. A gente quer que realmente
A gente se cuide da doença, mas que não entre em colapso financeiro o nosso comércio, a nossa indústria. A gente quer que tenha mercadoria na prateleira do mercado, mas quer que as pessoas tenham o dinheiro na mão para ir comprar essas mercadorias. Por isso que a gente está se reorganizando. Eu não precisava e não podia de uma vez só liberar tudo. A gente fez a liberação das indústrias, como nunca paramos. Liberamos as ofertas de serviços. Liberamos a lotérica e estivemos com o nosso pessoal, o nosso servidor público na rua, orientando, organizando, fazendo com que as pessoas entendessem realmente do risco que estavam correndo. Agora a gente já passa para um segundo patamar. Agora a gente já quer que a gente, aos poucos, as pessoas entendendo e sabem se cuidar, elas comecem a voltar um pouquinho, não digo para a normalidade, porque normal vai demorar muito tempo a voltar. A gente quer que elas comecem a realmente, dentro desses cuidados, não percam e comecem a frequentar o comércio, se for preciso, não relaxando as pessoas que estão de risco, os idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade, as pessoas que sofrem de alguma doença grave, que elas fiquem isoladas. O isolamento hoje é o melhor remédio. É você, se não tiver o que fazer, fique na sua casa, na sua residência, no seu pátio lá, o vírus não voa. Você pode estar lá, procure, nós temos a dengue aí, nós temos que cuidar do nosso jardim, vira água, recolhe a lenha, cuidar do calona que tem a água, choveu esses dias. Então a gente não pode. Mas aos poucos, com todo cuidado, a gente quer que as pessoas comecem a fazer com que as coisas andem. Nós não queremos um município parado, nós queremos ser cuidadosos. Isso a gente depende de cada um, de cada pessoa. Para finalizar, quais são as pessoas, tanto na área da saúde, da administração, que podem, por exemplo, informar o comércio em relação à abertura, o fechamento, restrições, cuidados em relação ao paciente que está com sintomas? Quem são essas pessoas da administração, direta ou indireta, que podem informar a população martinense? Em primeiro lugar, sempre a área da saúde. Em segundo lugar, nós temos a cada 2 dias, percorre no município, na área urbana, e agora eu já estou pedindo para ele sair na área rural, um carro de som, uma moto de som, né? No caso nosso é uma moto, informando se tiver alguns sintomas, tem determinados telefones para que se ligue. É o 3667 1180, 3667 1282 e o 3667 1304. E mais alguns números de WhatsApp que tem sido divulgado e o teu blog divulga. Esse é o primeiro critério. O segundo deles, nós temos um comitê de enfrentamento, um comitê de crise de enfrentamento ao Covid-19, né? E o que a gente tem? Uma equipe na rua, uma pessoa que monitora praticamente 16, 18 horas por dia de moto, chegando no comércio, orientando as pessoas, conversando com as pessoas, chegando no mercado, chegando na farmácia, chegando no estabelecimento, né, do posto de gasolina. Quando vê um grupo de pessoas, já pede para que tenha o distanciamento. Então nós temos dentro da administração uma pessoa pautada nisso. E todos os nossos secretários hoje da saúde, da educação, da assistência social, todos conhecem quem são os nossos secretários, da agricultura, do meio ambiente, da administração, que eles estão neste comitê de crise. Todos estão capacitados para fazer orientações e tirar dúvidas e esclarecimentos para toda a nossa população. E claro, os telefones, que é o mais viável. Liga para lá e vão receber a orientação, principalmente na área da saúde. Para encerrar, qual é o recado para a população de Inácio Martins nesse momento? Que tenham coragem, que tenham responsabilidade e que realmente tenham obediência às orientações. Isso não é uma brincadeira, é um caso sério mesmo. Se a gente seguir a regra bem certinha, com certeza a nossa população será muito menos atingida do que outros lugares que a gente vai ver que realmente vai ser a maior tristeza que vamos viver no nosso país e no mundo inteiro. Obrigado, prefeito. Muito obrigado. Essa foi a entrevista, então, com o prefeito Júnior Benato de Inácio Martins para o portal Na Hora Notícias, www.nahoranoticias.com.br.